Deus, que aquele sacerdote, ele começou bem no ministério dele. Diz a palavra de Deus que existia uma família. Diz a palavra de Deus, todos conhecem, existia um homem chamado, ele chegava lá e tinha Ana, Ocana, eles tinham aquela família, tinha Belina, estava toda aquela família, todos conhecem a palavra. Diz a palavra de Deus que Deus já estava bravo com aqueles negócios que estavam acontecendo, porque aquela época a lâmpada do templo já estava quase apagando. Diz a palavra de Deus diz que essa mulher, ela não tinha filho, ela era estéril. Diz a palavra de Deus que ela chorava, todos os anos ia lá para Ramá fazer oferta, todos os anos. O marido dela se preocupava, porque tu não come, tu vale para mim mais que 10 filhos. Mas o amor daquele marido, talvez não seria aquele amor que faltava para preencher, porque ela tinha o amor de Deus, mas ela queria o amor do filho, ela tinha aquilo ali, Deus preenchia ela, mas faltava algo para Ana. A palavra de Deus diz que quando Ana pegou e foi lá, diz a palavra de Deus que Ana foi lá e um dia se derramou, chegou na presença de Deus e se derramou e fez um voto com Deus lá dentro do templo. Ela pegou e disse assim: Deus, se o Senhor pegar e me der um filho, eu devolvo para ti, eu deixo ele te servir na tua casa, eu cuido ele para ele ficar na tua casa, eu faço isso. Diz a palavra de Deus que Eli estava ali, mas Eli já não ouvia mais Deus. Eli, porque a palavra de Deus diz que quando lá para frente falou com Samuel, 3 vezes ele teve que ouvir para ver que era Deus falando. Eli já não estava mais naquele contato, já não estava mais ouvindo. Diz a palavra de Deus que ele olhou na visão humana. Quando ele olhou na visão humana, ele viu Ana chorando. Diz a palavra de Deus que ela mal mexia com a boca, e ele olhou assim: mas o que está acontecendo aqui? Como é que essa mulher veio para cá tomada de vinho? Diz a palavra de Deus que ele chegou até Ana e disse assim: mulher, vai curar esse teu vinho, vai curar isso aí. Ela disse: meu Senhor, eu não sou filha de Belial, eu não bebo bebida forte, eu não tomo, mas eu estou me derramando nos pés do meu Senhor. Diz a palavra de Deus que na mesma hora Deus falou com Eli. E aí ela contou o negócio. Deus falou com Eli, diz para ela que passando o tempo ela vai ter um filho. A palavra de Deus diz que ela teve esse filho. A palavra de Deus diz que passou-se o tempo. Ela disse assim: eu vou deixar o menino desmamar. Quando o menino desmamar, eu levo até o templo. Quando o menino desmamar, eu levo até lá. Tu vai lá, tu sacrifica e fala isto para ele. Diz a palavra de Deus que eles foram lá e passou-se o tempo e o menino desmamou. Diz a palavra de Deus que eles foram até aquele lugar. Quando eles chegaram ali, quando eles chegaram naquele lugar, sacrificaram, fizeram o sacrifício. Diz a palavra de Deus, entregaram o menino. Diz a palavra de Deus que o menino ficava deitado pertinho da arca, pertinho da lâmpada do templo. Ele ficava num quartinho ali. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que Deus usou um profeta, que o profeta chegou até ele lá e falou para ele, falou todas as coisas para ele, falou que não estava mais se agradando com o braço dele, e arrancar o braço dele. Antes mesmo dele usar Samuel, ele foi lá e usou o profeta e disse que eles estavam se prostituindo, estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Ele disse até quando ia acontecer, que no mesmo dia os seus 2 filhos iam morrer. Mas só que ele podia ter olhado e dito assim: não, agora eu não vou mais passar a mão por cima dos meus filhos, não. Se Deus está falando, se Deus mandou o profeta falar, eu vou puxar meu filho, eu vou pegar e vou tirar eles daqui. Se eles não querem servir direito, eu vou tirar eles do sacerdote, porque diz a palavra de Deus que eles se faziam coisas erradas no templo. A palavra de Deus diz que passou-se o tempo, o menino cresceu. Diz a palavra de Deus que quando o menino cresceu, teu menino não conhecia a voz de Deus, nunca tinha ouvido Deus falar. Diz a palavra de Deus que uma certa noite, o menino só conhecia a voz de Eli. A palavra de Deus diz que ele chegou lá e veio uma voz da noite e disse para ele: Samuel, Samuel. O menino saiu correndo e disse: meu Senhor, Eli, o Senhor me chamou. Diz a palavra de Deus que o Eli olhou para ele e disse assim: tu tá doido, menino? Volta a dormir. Tu volta a dormir. Eu não te chamei. Diz a palavra de Deus que aquela voz veio a segunda
segunda vez: Samuel, Samuel. E o menino saiu correndo até ele e disse: meu Senhor, tu me chamou de novo. O menino não conhecia a voz de Deus ainda. Deus não tinha falado com ele, mas ele conhecia a voz de Deus. Só por causa que ele pegava e olhava para os filhos fazendo as coisas erradas. O povo falava: o teu filho faz isso. Quando nós pegamos e demos sacrifício, eles tomam a carne, eles ameaçam nós. O povo falava para ele, só que ele olhava assim: mas é meu filho, é meu menininho, eu não posso tocar neles, eu não posso mexer nele. E conforme ele foi fazendo isso, ele foi perdendo o contato com Deus. Ele parou de escutar a voz de Deus. Deus falava com o menino, mas não falava mais com o sacerdote. Deus falava com o menino, mas não falava com aquele ali. Ele não conhecia mais a voz de Deus. Diz a palavra de Deus que a terceira vez aconteceu a mesma coisa. Ele chegou correndo: meu Senhor, o Senhor me chamou? Ele diz a palavra de Deus que ele olhou assim: uma vez tinha um que falava comigo, eu também já fui um menino, eu também já escutei essa voz deve ser aquele mesmo que falava comigo quando eu não botava a mão sobre o erro. Ele falava comigo quando eu não pecava e deixava o pecado, deixava o erro, deixava as coisas erradas. Ele falava comigo: ô menino, vem cá, tu vai lá, agora eu sei quem é que está falando. Tu vai lá e diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele até sabia as palavras que o menino tinha que falar, ele até sabia as palavras que era para falar, mas só que ele já não ouvia mais a voz, ele não conhecia mais a voz. A palavra de Deus diz que o menino, Deus falou com aquele menino. Ele disse assim: eu vou te falar coisas que vai acontecer, que até vai pegar e os ouvidos vão tremer, as coisas que vão acontecer. Eu vou te falar coisas do futuro. Eu vou arrancar o braço de Eli, porque Eli está deixando os seus filhos se prostituir na porta do templo. Eles estão se prostituindo na porta do templo. Ele falou que o Eli estava, os seus filhos, quando chegava lá para fazer uma oferta, quando ia ofertar a Deus, chegava com a carne lá, eles tinham que tocar um negócio para ferver, e a carne que subia, o sacerdote pegava para si. Só que eles mandavam os moços e diziam assim: tu me dá essa carne crua, eu quero essa carne crua porque eu quero assar, eu quero fazer churrasco. E o homem dizia assim: meu filho, pelo menos faz assim, pelo menos queima a gordura delas, depois tu pode levar o que tu quiser, quanto tu quiser. Mas eles não queriam queimar a gordura, eles não queriam fazer o que era para Deus, eles queriam se prostituir. Eles se prostituíam muitas vezes. Diz a palavra de Deus que Deus já estava revoltado e falou aquilo ali para Samuel. E Samuel, por ser um menino, ele pensou: como é que eu vou falar isso aí para ele? Como é que eu vou falar? Só que ele não sabia que Deus já tinha enviado um profeta, já tinha falado com ele tudo essas coisas, e ele não tinha feito nada. Ele não teve a chance, e não voltou, e não mudou. Diz a palavra de Deus que ele pegou e ficou quieto, ficou parado, jururu. Ele disse: meu filho, pode falar. Eu sei que ele falou contigo, meu filho. Não me esconde nada do que ele falou, porque se ele me esconder, se tu esconder alguma coisa, pior vai ser para ti do que para mim. Então tu não me esconde nada, meu filho. Fala tudinho. Quando o Samuel começou a falar para ele e falou para ele, ele já olhou assim e disse assim: Deus faça o que for melhor. Ele sabe, mas só que ele já podia ter feito algo. Diz a palavra de Deus que passou-se o tempo. A palavra de Deus diz que passou-se o tempo, e eles ficaram ali. Samuel continuou profetizando, Samuel continuou falando. Só que chegou um tempo, eles chegaram assim: vai ter uma guerra, vai haver uma guerra, vai o povo todo lutar. Diz a palavra do Senhor que quando houve aquela guerra, o povo todo saiu, todo mundo saiu para a batalha. Diz a palavra de Deus que poucos morreram e perderam aquela batalha. E eles voltaram para casa, e os anciãos chegaram e disseram assim: por que que Deus nos abandonou? Por que que Deus mandou perecer por eles? Por que que Deus permitiu isso aí? Vamos levar a arca da aliança, vamos levar a presença de Deus junto, vamos levar a presença de Deus, que quando nós levar a presença de Deus, vai acontecer algo diferente.
Mas só que diz a palavra de Deus, por causa que eles faziam, por causa da prostituição, porque eles não queriam mais com Deus, a arca estava ali, a presença estava ali, Deus estava ali, eles levaram a presença de Deus. Só que Deus olhou e disse assim: vocês não me ouvem, vocês não fazem o que eu mando, então eu não vou fazer nada nessa guerra, eu não vou lutar por vocês nessa guerra. E a presença de Deus e a arca estava ali. Diz a palavra de Deus que foi muito pior, porque diz a palavra de Deus que daí eles morreram. Diz a palavra de Deus que morreu 32 mil. Aquela primeira vez morreu poucas pessoas, mas dessa morreu todos, morreu muita gente, e o homem fugiu. Diz a palavra de Deus que ele saiu ali fugindo da guerra. Diz a palavra de Deus que quando ele chegou na cidade, ele falou e houve aquele alvoroço. Começou eles gritar, começou o povo gritar, o povo chorar por causa da arca. Mas diz a palavra de Deus que ele já estava ali, apreensivo, porque ele queria saber da arca. Diz a palavra de Deus que ele estava cego, mas ele ouvia, e ele ouviu aquele alvoroço. Diz a palavra de Deus, quando ele ouviu o alvoroço, ele pegou e disse assim: que alvoroço é esse aí? Por que estão gritando? Por que o povo está desesperado? Diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, quando falaram aquilo ali, ele falou aquilo ali, aquele moço chegou lá e disse assim: eu estava na guerra. E ele disse assim: conta, meu filho, conta o que houve nessa guerra, fala para mim o que houve lá. Diz a palavra de Deus, diz que ele disse assim: o nosso povo perdeu, teus 2 filhos morreram e a arca foi tomada. Diz a palavra de Deus, quando ele falou assim que a arca foi tomada, ele estava velho, sentado na cadeira, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. Diz a palavra de Deus que tinha a mulher do Finéias, ela estava ali, ela estava prestes a dar luz, ela estava grávida. Diz a palavra de Deus que deu dor de parto nela, ela deu a luz para o menino. E as mulheres disseram assim: te alegra, nasceu um menino, te alegra, nasceu um menino, tu teve um filho. Ela pegou e não teve alegria, mas ela olhou e disse assim: eu vou botar o nome do meu filho, o nome do meu filho vai ser Icabô. Foi-se a presença de Deus. Diz que aquela mulher, antes de morrer, ela disse bem assim: foi-se a presença de Deus por causa do meu sogro e do meu marido, por causa dos filhos deles, porque eles fizeram errado, porque eles se prostituíram, porque eles fizeram as coisas erradas. A presença de Deus saiu de Israel. Diz a palavra de Deus que assim aconteceu a história. Diz a palavra de Deus que aquele povo fez uma festa, o povo levou para a casa deles, levou a arca para o lugar onde ele estava, levou a arca para a cidade deles. Só que diz a palavra de Deus, quando chegou lá, eles tinham um demônio, eles tinham Deus que eles achavam que era Deus e não era Deus. Diz a palavra de Deus que aquele povo temia tanto a Deus, que antes de pegar a arca, quando eles viram a arca, eles pegaram e disseram: se anima, esse é o grande Deus, esse é os deuses, porque ele achava, porque ele tinha mais de um Deus, o Deus de Israel. O nosso Deus era vários deuses, mas não, ele é só um Deus. Aquele povo temeu, coisa que o povo de Deus não temeu. Diz a palavra de Deus que quando eles levaram, quando eles botaram ali, vamos botar lá para Dagon, vamos botar a arca lá, vamos botar esse Deus de Israel na frente de Dagon, vamos ver. Diz a palavra de Deus que pela madrugada do primeiro dia, quando eles se acordaram de manhã, Dagon estava prostrado de joelho, caído, com o rosto no chão, perante a arca. Diz a palavra de Deus que eles pegaram e levantaram aquela imagem, levantaram aquele negócio lá. Diz a palavra de Deus que quando eles a levantaram, passou-se a noite. No segundo dia, Dagon estava caído no chão, a sua cabeça cortada, as mãos atoradas, como que eles nunca mais conseguiram fazer aquilo ali. Diz a palavra de Deus que a arca, lá onde ele estava, naquele lugar, para o povo filisteu, a palavra de Deus diz que lá começou a trazer maldição para aquele lugar, porque eles pegaram e levaram. Eles levaram a arca, eles levaram a presença de Deus, só que eles não podiam tocar, que eles não podiam fazer, eles não podiam ter a arca ali, porque eles não queriam Deus da presença, eles não queriam. E quando acontecia isso, havia
havia bênção e maldição. Quando eles chegavam lá, diz a palavra de Deus, se tu aceitasse, se tu mudasse, se tu fosse fiel a Deus, tu era abençoado e tu prosperava. Mas se tu fosse de qualquer jeito, eu vou pegar, eu estou aqui, mas eu não estou nem aí com isso, eu pego a presença de Deus aqui no culto, mas eu saio ali para a rua, eu faço do meu jeito, eu estou aqui. Se fizesse isso aí, havia maldição sobre a vida. Diz a palavra de Deus que aquele povo todo começou a ter hemorroidas, começou a ter rato lá naquele lugar, e eles olharam ali e fizeram assim: não, vamos mandar esse negócio para outro lugar, esse Deus é muito poderoso, nós não queremos aqui. E foi mandando de cidade em cidade deles. Diz a palavra de Deus que todo lugar que chegava acontecia a mesma coisa. E aí mandaram para uma cidade. Quando mandaram para essa cidade, aquele homem disse assim: olha só, eles mandaram esse Deus para cá, eles mandaram essa arca para cá para nos matar e nos terminar. Vamos conversar e vamos ver. Chama o sacerdote, chama os povos lá, chama os adivinhos, e vamos ver o que nós podemos para pagar, para expiação desse pecado. Porque nós fizemos um pecado, nós tomamos isso aqui e não era para nós tomar. Vamos ver como é que nós pagamos a expiação desse pecado. Diz a palavra de Deus que todos eles se reuniram, e quando eles se reuniram, diz a palavra de Deus que um daqueles homens olharam assim: fazemos um rato e uma hemorroida para cada reino, por cada lugar que estiver, faz uma hemorroida, faz um rato por cada reino desse nosso, e bota eles numa coisa, bota num carro de boi, 2 vacas que é recém deram cria, bota e toca para ver onde é que eles foram. Se eles forem lá para o lado do povo deles, se a arca chegar naquele lugar, se a arca chegar para o lado do povo deles, é esse Deus que está fazendo isso com nós. Aí nós vamos pegar e nós temos isso aí, e eles vão ofertar lá dentro. Diz a palavra de Deus que eles pegaram e tiraram. Diz a palavra de Deus que eles pegaram uma vaca que há pouco tempo tinha dado cria, 2 vacas, deixou os seus terneirinhos ali e botaram no carro de boi, e aquela vaca saiu berrando, e foram indo até chegar num certo lugar onde já estava o povo, onde é que já era para devolver a arca, porque eles queriam devolver a arca, eles não queriam mais a arca no meio deles. Diz a palavra de Deus que quando ele chegou naquele lugar, a arca pegou e parou perto de umas pedras. Diz a palavra de Deus que aquele povo todo aquele povo correu e foi lá e festejou que a arca de Deus estava voltando, que a arca estava voltando para a terra, estava voltando para Israel, estava voltando para o lugar. Só que eles chegaram lá, pegaram, mataram aquelas vacas, e com aquela lenha da carroça fizeram, sacrificaram, botaram aqueles ratos, botaram aquelas imagens, botaram tudo ali e deixaram ali e sacrificaram a Deus. E para esse povo parou as duas coisas, parou o negócio. Só que diz a Bíblia que aquele povo fez tudo isso aí, fez tudo certo, foi tudo, buscou, sacrificou a Deus. Só que diz a palavra de Deus que aquele povo se entristeceu, porque eles pegaram e quiseram olhar dentro da arca, o que estava dentro da arca. Diz a palavra que 50 e poucos mil daquele povo morreram, e mais umas pessoas morreram, e aquele povo olhou e disse assim: não, vamos mandar essa arca para outro lugar. E a arca foi rolando de lugar em lugar, chegavam, eles mandavam, porque eles queriam a arca. Eles queriam a bênção, mas não queriam o Deus da arca. Eles não queriam aquilo ali. Diz que foi indo a arca por muitos lugares, até chegar a arca na casa de Obed-edom. Diz a palavra de Deus que muitos anos passaram, e esse homem era bem pobrezinho. Diz a palavra de Deus que ali houve a bênção sobre a vida dele. Diz a palavra de Deus que ele enriqueceu, que Deus enriqueceu ele no tempo que a arca foi ali. Diz a palavra de Deus que Davi foi rei, e Davi pensou assim: vamos buscar a arca, vamos lá e vamos buscar a arca. Só que diz a palavra de Deus que Davi não consultou a Deus para ver como tinha de fazer para trazer a arca de volta para o povo de Israel. A palavra de Deus diz que Davi pegou e não consultou a Deus, e foi lá. Diz a palavra de Deus que eles estavam faceiros, estavam vindo felizes, e cantavam, e bem felizes. Eles não tinham consultado a Deus. Diz a palavra de Deus que o carro bateu numa pedra, e a arca ia cair. Na mesma hora,
e foi embora. Ele se entristeceu pelo seu amigo, mas daí ele voltou lá e perguntou para Deus: como é que eu tenho que fazer para carregar a arca? Como é que eu tenho que fazer para carregar a tua presença? Para que não venha nenhum dos meus morrer. O que eu tenho que fazer, Deus? Diz a palavra de Deus que Deus mandou os levitas. Deus ensinou Davi como era para trazer a arca. Eles davam um passo, eles oravam, eles adoravam, eles davam passo, eles louvavam, eles adoravam, e eles iam indo assim, e trouxeram, chegou a arca em Israel. E essa palavra que Deus disse é o perigo que tem de nós estar aqui na presença de Deus e fazer as coisas erradas. Diz que o povo se prostituía ao templo. Prostituição não é só tu pegar e ir para as casas noturnas. Os jovens se prostituem com prostituta. Prostituição é tudo aquilo que tu puxar para a palavra de Deus, aquilo que tu querer mudar na tua vida, adaptar para ir na igreja. Diz a palavra de Deus que Deus olhou e tinha um profeta. Diz a palavra de Deus, disse assim: vai em casa com aquela prostituta. E ele era um profeta de Deus, ele era um homem usado por Deus, e Deus mandou ele casar com a prostituta. Ninguém entendeu, ele não entendeu, mas Deus disse assim: assim que está o meu povo está se prostituindo, meu povo está adorando outras imagens, meu povo está pegando, trazendo coisinhas, pouquinha coisa que não faz mal, tudo isso prejudica. E diz a palavra de Deus, o perigo do jovem. Essa palavra para mim é para o jovem, o perigo de nós pegar e estar aqui dentro da casa do Senhor, receber de Deus e estar cheio de Deus, e não demora nós sair ali para a rua, ou sair para o lado e fazer as coisas erradas. A Bíblia diz que de uma fonte tu não pode jorrar duas águas. Ou é bênção ou é maldição. Ou é Deus ou é o diabo. Porque a palavra de Deus diz que quando nós começamos a se afastar de Deus, quando nós começamos a errar, quando nós começamos a fazer a coisa errada, muitas vezes nós olhamos, Deus está fazendo, Deus está usando, Deus está falando, mas diz a palavra de Deus que o rei Saul Samuel já tinha morrido. O rei Saul chegou lá e perguntou para uma mulher lá que era feiticeira, chegou para ela e disse assim: diz para Samuel vir falar para mim se eu vou ganhar essa guerra. O espírito de engano desceu da forma de Samuel. Quando chegou naquela hora, a mulher falou assim: estou vendo um homem assim, assim, assim. Saul conhecia Samuel, ele sabia que Samuel era daquela maneira. Ele olhou e disse assim: é Samuel, pergunta para ele se eu vou ganhar a guerra. E Samuel, na boca daquele demônio usou ele e ele falou. Quando nós estamos no erro, muitas vezes o perigo que nós temos de ouvir a voz do outro lado e achar que Deus está falando, porque não pode. Ou agora eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu saio fazendo as coisas erradas. Deus está me usando? Deus está me usando por misericórdia, porque Ele sabe que o povo precisa da palavra, mas só tem um negócio: o Espírito Santo está se afastando de mim, o Espírito Santo está se afastando do meu coração. E quando o Espírito Santo se afasta, quando Deus se afasta, o Espírito contrário vem e começa a falar, e tu começa a ficar ruim do ouvido, que nem Eli, tu já não ouve mais a voz de Deus, que nem Eli está falando. E tu não escuta Deus, tu escuta coisas erradas, tu escuta coisas que não é para escutar. Muitas vezes tu ouve o que não é para ouvir, tu fala o que não é para falar, tu faz o que não é para fazer. Mas essa noite o Espírito Santo, ele fez naquela época. Diz a palavra de Deus que o povo estava todo sofrendo. Samuel disse assim: vem cá, tira todos os teus deuses de dentro da tenda, faz um concerto com Deus de Israel, tira tudo que não presta, tudo quanto é imagem, e faz um concerto com Deus, e vai ver essa outra batalha, e nessa batalha Deus vai pelejar. Diz a palavra de Deus que aquele povo se arrependeu. A palavra de Deus diz que o povo todo,
tinham mais esperança. Mas quando Samuel falou isso aí, eles ainda iam batalhar de novo. Diz a palavra de Deus que eles pegaram e saíram ali e começaram a tirar os deuses estranhos, começaram a tirar as coisas que não prestavam e começaram: agora eu adoro a Deus, agora eu faço por Deus. Samuel, sacrifica por nós, Samuel, porque nós acreditamos, se esse Deus estiver com nós, nós vamos vencer essa batalha. Diz a palavra de Deus que Samuel pegou um cordeiro pequenininho e sacrificou ali a Deus, e bem na hora estava acontecendo a batalha. E o Deus de Israel pelejou pelo povo, o Deus de Israel pelejou, e eles mataram os filisteus e saíram matando e venceram, porque eles fizeram um concerto com Deus, porque eles voltaram atrás, eles tiraram o que não prestava. Esse é o perigo de muitas vezes nós não querer consertar com Deus, nós não querer tirar coisinhas pequenas. Isso aqui não faz mal, isso aqui tá bom, isso aqui não está prejudicando, mas está te afastando de Deus, está te afastando de Deus. O Espírito Santo está se afastando de ti, e quando o Espírito Santo se afasta de nós, nós começamos a ouvir vozes estranhas, deuses estranhos, palavras estranhas, e falamos o que não é para falar, e fazemos o que não é para fazer. Mas essa noite, Deus manda eu convidar vocês, manda a igreja ficar em pé. Essa noite a igreja fica em pé. Nós vamos estar orando. A hora tem passado, mas a palavra de Deus falou essa noite. Deus falou com cada um. E se Deus falou contigo, e tu é jovem, e não importa se tu é jovem, se tu pegou e disse assim: não, isso aqui pouquinho não faz mal, se prostituiu. Não, aquela coisinha ali não faz mal, prostituição. É coisas que vai prostituindo, e tu vai se afastando de Deus, porque tu vai botando na Bíblia palavras que não tem. Isso aqui, ó, renovação do entendimento. Vamos fazer a renovação do entendimento. Diz a Bíblia que antes era pecado, agora não é mais pecado. Antes não podia, agora pode fazer. Isso aí é a prostituição. E se você precisa de uma oração essa noite, por qualquer coisa, não precisa falar para mim, o pastor. Nós vamos estar aqui orando essa noite. Essa noite a irmã Marcele vai estar louvando com ele, e nós vamos estar orando essa noite. E se você precisa de uma oração, vem aqui. Por enfermidade, qualquer coisa que Deus já mostrou, falou contigo, falou no teu coração através da tua palavra. Deus não é o homem, Deus não erra. Não existe esse negócio que essa palavra não é para mim e é para o outro. Não. Se está tu aqui, a palavra é para mim e a palavra é para ti. Essa noite, a irmã Marciele vai estar louvando. Eu e o pastor vamos estar orando. E se vocês quiserem uma oração, amém.